Ontem eu fui fazer uma trilha com o Gabriel, e eu quero dizer para você que às vezes as pessoas fazem planos, né? E você se torna, às vezes, o plano B da pessoa, né? Porque ontem eu fui o plano B do Gabriel. Porque quando eu o convidei, assim que cheguei de viagem, eu convidei para fazer uma trilha, ele falou, não, pastor, eu não posso, porque eu combinei com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal, então nós vamos acampar e vamos subir uma pedra em Três Picos para poder ver o nascer do sol. Falei, tá bom. Falei, querido, acampar não, eu não consigo dormir bem em barraca, então não vou. Aí quando foi na quinta-feira, a pessoa manda uma mensagem assim para mim, pastor, vamos fazer uma trilha? Eu falei, ué, você não ia fazer uma trilha com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal? Aí o irmão, hipocritamente, vira para mim e fala assim, não, eu decidi fazer a trilha com o senhor. Falei, Gabriel. Então eu fui o plano B dele. Mas é sempre muito bom fazer trilha com o Gabriel, e ontem foi muito abençoador nós estarmos juntos. E eu quero fazer um convite para você. Então nós vamos estar aqui, eu vou divulgar para você o horário, no finalzinho da tarde do sábado, vamos fazer isso algumas vezes, e nós vamos orar aqui, vamos sair para conversar com as pessoas na rua sobre Jesus, para evangelizar. Então, se você puder estar conosco, vai ser muito bom. No dia 22, vai ter o arraial, como é o nome do arraial, gente? A festa agostina, o arraial com propósito. Então, esse arraial, ele visa levantar recursos para a Letícia, que ela vai para a África. Ela vai para a África e nós vamos estar cooperando com ela através deste arraial. Então, no dia 22, nós vamos estar aqui, eu estou definindo com o Gabriel, eu creio que umas 16h30, nós vamos estar aqui, nos reunimos, oramos e saímos para conversar com as pessoas. Então, vai ser um prazerzão ter você conosco, um prazerzão. A outra coisa que eu quero falar são para aqueles que, como eu, não têm mais o seu pai. Não pode mais participar dos dias dos pais, tendo o seu pai consigo. É interessante que os primeiros dias dos pais que eu passei, que eu vivenciei com a ausência do meu pai, era como se tivesse alguma coisa faltando, um vazio, onde todo mundo estava comprando presente para os pais, jantando com o pai, almoçando com o pai, melhor dizendo, eu não podia mais desfrutar disso, existia essa lacuna, esse vazio. E é interessante que chega um momento que essa lembrança do pai, ele sai da dor e vem para a saudade. Então ontem, enquanto eu voltava da trilha com o Gabriel, eu falei para ele assim, quando eu era criança, que eu olhava para o meu pai, que era um homem muito forte, eu achava que o meu pai nunca ia morrer, de que ele ia viver, mas há de eterno. E aí, quando eu vi meu pai enfraquecendo e ficando tão sensível, aquele homenzão que não chorava por nada, e depois por tudo ele chorava, ele foi ficando tão frágil, até vinha a falecer. Eu fiquei assim pensando, eu tenho lembranças do meu pai hoje, e uma delas ontem, foi uma lembrança que alegrava o meu coração. Para você ter uma ideia, esse foi o último papo meu de Ana Maria ontem, antes de dormir. Eu conversando sobre meu pai, ela conversando sobre o pai dela, a gente lembrando da escola, né? Da escola, quando éramos pequenos. Então, deixa eu te falar, querido, querida, que você que não tem o seu pai, rememore essas lembranças. É uma maneira, e você vai ter sempre o seu pai dentro de você. O senhor João Batista Rangel está mais vivo do que nunca. E eu sei que eu vou encontrá-lo na eternidade, eu tenho uma plena convicção disso. Mas as lembranças dele dentro de mim são muito fortes. Dessas lembranças eu não esqueço. Mas eu quero conversar com você rapidamente sobre um tema em cima da vida de um pai,
e um pai singular que chama-se José. O tema é José, o pai escolhido. E é interessante que você precisa pensar que nos evangelhos, quando você lê os evangelhos, você encontra quantas palavras de José? Pensa rápido. Quando você lê os 4 evangelhos, quantas palavras de José você encontra? Todo mundo está vivo. Hein, gente? Quantas palavras você encontra? Nenhuma. Não existe registro de nenhuma palavra de José nos evangelhos. Suas atitudes revelam muito sobre o seu caráter, sua fé e seu compromisso com a missão que Deus lhe confiou. Lá no Salmo 127, versículo 3 e 4, o salmista diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. E aí você precisa entender que quando Deus nos deu como filhos a um homem, a uma mulher, o que Deus esperava é que os nossos pais pudessem nos pegar como flechas e pudesse atirar para que nós fôssemos longe. Uma coisa que você precisa aprender: toda geração tem que avançar um pouco mais. É sempre um pouco mais. Não se espera que uma geração fique no mesmo ponto que a geração anterior. Então, você que é pai, você que é mãe, precisa pensar: eu preciso lançar o meu filho para um pouco mais. Um pouco mais. Então, José tinha essa flecha na mão, que era Jesus. E José precisava lançar Jesus na vida, naquilo que Deus tinha predeterminado para o seu filho Jesus. Então eu pensei em algumas características de José. E a primeira característica que eu encontro de José é que José foi um pai protetor. Uma coisa que se espera de um pai no desempenho do seu papel é que ele saiba proteger os seus filhos, que ele saiba proteger a sua mulher. É interessante que você vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, que diz assim, Mateus 1, 19, José com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Porque se chegasse ao ouvido das pessoas que Maria estava grávida, Maria seria apedrejada. E José não queria expô-la. Então, uma coisa que você observa neste homem é que ele era alguém que protegia, que cobria. O José quis cobrir a nudez de Maria. José quis cobrir a vulnerabilidade de Maria naquele momento. Mas aí você sabe também que mais tarde, José faz a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus estava correndo ameaças de Herodes e que Jesus poderia ser morto. Põe para mim, não sei se eu passei essa passagem para vocês, Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz aí, e aqui sumiu, apareceu de novo. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então, uma das coisas que você observa de José é que José era protetor. José sabia proteger a sua família. Uma outra característica de José como pai
José tinha um coração maleável. E é interessante que você observa isso pela maneira como José, nessa situação toda difícil, gente, a situação que José viveu com Maria não foi fácil. Pensa no seguinte, eu estou me preparando para casar, e de repente eu descubro que esta mulher está grávida, e que a mulher não está grávida de mim. A mulher está grávida, segundo o relato dela, do Espírito Santo. Olha que situação difícil. Eu fico imaginando o choque de José. Eu fico imaginando, ele falou, poxa, não é possível, eu me guardei, eu me preparei para este momento, tudo preparado para nossas bodas, e agora eu descubro que Maria está grávida, e ela vem me dizer que ela está grávida do Espírito Santo. Gente, não deve ter sido fácil para José. E é interessante que no versículo, Mateus capítulo 1, versículo 20, se você puder colocar o versículo 19, a partir do 19 você me ajuda. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E uma outra coisa que eu quero que você observe na vida de José, como é que Deus falava com José? Hein? Fala alto, em sonho. Gente, Deus tem uma maneira de falar conosco. Você vai ver que todas as vezes que há um registro nos evangelhos, da maneira como Deus falava com José, ele falava sempre em sonhos. Então, uma das coisas que você precisa entender é que José era um homem que tinha vida com Deus. Eu quero dizer aos pais que estão presentes aqui, aos pais que podem nos acompanhar, que estão nos acompanhando pela internet, você precisa ter vida com Deus, porque o seu filho vai ter sempre o tanto de vida que você tem com Deus. Com quem os seus filhos vão aprender de Deus? Com você em primeiro lugar, com a sua esposa em primeiro lugar. E eles precisam ver em você a encarnação de Jesus. Então é muito interessante como este homem tinha uma vida com Deus e como Deus falava com ele através de sonhos. O coração maleável de José é capaz de abrir mão dos próprios planos quando compreende a vontade de Deus. Aí está a maleabilidade de José, essa facilidade que ele tinha de se encaixar, de se submeter àquilo que Deus estava dizendo. Muitas vezes nós queremos o melhor de Deus, mas nós não queremos nos submeter àquilo que Deus está requerendo de nós. Eu fico imaginando como foi essa mudança rápida para o Egito. José tinha que se organizar rápido para que ele pudesse mudar, e é interessante, José tinha ou não tinha os recursos para isso? Pensa rápido. O que foi que Jesus ganhou de presente quando nasceu? Ouro, incenso e mirra. Gente, Deus é muito sábio. Maria e José precisavam de recursos. Com certeza, José tinha uma conta no Nubank, um investimento lá, né, Gabriel? Um investimento lá lucrativo. Fora isso, ele recebeu aquele ouro e investiu em ações, o que, Gabriel? Do tesouro de Roma, que lucrou muito, para que ele pudesse ter recursos
para fazer frente àquele momento de transição da vida dele com Maria. José era esse homem que tinha esse coração maleável. Uma outra coisa que eu já falei, José era sensível à voz de Deus. Sua sensibilidade espiritual não ficou apenas em ouvir, transformou-se em atitude. Atenção, homens de Deus. Para de dizer só assim, Deus me falou. Isso não muda nada. O que muda é quando Deus fala e você se submete àquilo que Deus está falando. Eu estou cansado de alguém chegar, Deus me falou, tá? Isso mudou o que na sua vida, criatura? Porque só vai mudar quando Deus fala e você se submete àquilo que Deus falou. Então, José era um homem sensível à voz de Deus. José era provedor. Provedor. É um dos papéis fundamentais, não, é um dos papéis do homem muito importante. Ele saber que ele precisa prover as necessidades. Eu já lidei e lido com homens que falam assim, nunca esqueço de um cara na crise louca. Ele estava para casar e a mulher não estava trabalhando. Mas não dá para casar e todo o custo de vida que nós vamos ter com ela sem trabalhar. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa peteca primeiro está na tua mão. A tua mulher, ela pode arranjar sim um emprego. Ela pode te ajudar sim nas despesas. Mas lembre-se que você é o provedor. Aí tem tudo a ver com a história dele. Porque ele teve sempre uma mãe que trabalhou fora. Não só o pai. Então hoje é assim. Tem mulheres que têm vergonha de dizer que são donas de casa. Você dona de casa nos dias de hoje. Porque hoje é como se a mulher não pudesse se concentrar naquilo que é importante, que é a criação dos filhos. Eu conheço muito casais que trabalham o seguinte, nos primeiros anos da vida do filho, eles entram num acordo para que ela possa ficar mais tempo com os filhos em casa. Eu lembro de um casal que tinha 4 filhos pequenos, e eu chegava na casa deles e encontrava ele de avental, ainda com a roupa do trabalho, fazendo comida. E ela tendo que lidar com os outros 3, e estava grávida do 4. E aí eu perguntei assim para ele, vocês não têm ninguém que ajude vocês? Faxineira, pastor, só faxineira. Nós não temos babá, porque decidimos que não queremos ver os nossos filhos criados por babá, e como eu já vi lá embaixo, a criança começando a falar, chamando, adivinha quem de mãe? A babá. Mamãe! Aí de repente ela descobre, você não é a mamãe. Então assim, José era um homem provedor. Lá em Mateus 13:55, quando as pessoas começam a questionar sobre Jesus, uma das coisas que ele fala lá em Mateus 13:35, não é este o filho do carpinteiro? Não é este, fica lá, querido. Isso aconteceu em 13:35. A passagem que estava agora aí. 13:55. Eu estou falando 55, você está entendendo uma outra coisa? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas. Mas observa bem, a primeira coisa que eles dizem, não é esse o filho do carpinteiro? José era conhecido também pela profissão que ele desempenhava, que ele desenvolvia. Com certeza, José era conhecido porque ele era um bom carpinteiro. José, ele mostra que cuidar da família também envolve trabalho, provisão, compromisso com as suas necessidades.
Tudo isso, o homem que é pai precisa desenvolver. Uma outra coisa importante, quando eu penso na vida de José, uma outra característica, é que José era responsável. José era responsável. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 24, diz assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. José era aquele cara que não corria da raia. José era aquele cara que não fugia da sua responsabilidade. José era esse cara que ele não apenas recebeu Maria como a sua esposa naquele momento. José, ele assumiu a responsabilidade e assumiu a missão de criar aquele filho. Nós destacamos muitas vezes Maria, né? Por ter sido mãe de Jesus. E nós esquecemos do papel que José desempenhou na vida de Jesus. Gente, José preparou Jesus, juntamente com Maria, para o ministério, para aquilo que ele ia viver. Isso é importante. Uma outra coisa, uma outra característica de José. José era um pai presente. Quantos homens, dos homens que estão aqui, que são pais, Adriano e Aurimar, ouça, dos homens que estão aqui que são pais, quantos de vocês são presentes na vida dos seus filhos? Levante a mão. Gustavo não é, estou brincando. Acho que uma coisa importante é essa presença. Agora, outra pergunta para vocês. Vocês são presentes física e emocionalmente? Vai, não vou levantar a mão, ninguém é presente emocionalmente? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez alguns possam se identificar comigo. Eu tinha o meu pai presente fisicamente, mas eu não tinha emocionalmente. Mas fisicamente ele estava lá, emocionalmente não. Uma das situações mais engraçadas e trágicas que eu vivi com meu pai foi quando eu passei no primeiro vestibular que eu fiz. Eu tinha feito na Universidade Federal para Medicina, fui até as últimas provas, mas fui eliminado na redação. Só que eu tinha feito a minha inscrição para o vestibular na estadual. Na estadual eu prestei para engenharia mecânica e fui aprovado. E quando meu pai veio me parabenizar, falou: meu filho, parabéns pelo senhor, por você ter passado em medicina. Eu falei: não, pai, eu passei em engenharia. Olha como a pessoa era presente. Então, assim, uma coisa que você precisa entender, que você não pode estar só de corpo presente. Você precisa estar emocionalmente presente. E a ausência emocional do pai na vida do filho causa muito estrago. Muito estrago. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, Lucas 2, 41, diz assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42, quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre parentes
e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. Tem o 51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso, escuta isso. Quem é que era submisso aqui? Jesus. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então, observem como José e Maria eram um presente na formação de Jesus. Nós encontramos ele acompanhando a família para as festas religiosas. José não... Para as festas religiosas, espera aí que sumiu aqui o meu script. José, ele foi muito presente na caminhada de Jesus. Você precisa entender que uma criança judia, ela aprende as escrituras desde criança, gente. Desde criança ela é ensinada. Se você for ver algumas imagens que aparecem dos muçulmanos, você vai ver as crianças na escola aprendendo ao Corão. Então isso é uma coisa que vem desde a infância. Desde a infância isso é introjetado na vida da criança. Então a Bíblia fala que os pais devem ensinar a criança no caminho que deve seguir. E esse ensinar aqui, gente, não é teoria, não. Esse ensinar aqui é um ensinar prático também. Porque quando você lida com criança, não adianta você dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não adianta isso. A criança aprende com exemplo. Ela vai aprender com exemplo sempre. Então, esse ensinar a criança no caminho que deve seguir é um exemplo prático, além só de teórico. Uma outra característica de José, e essa é a última. José era obediente. Fala comigo, obediente. Talvez essa seja uma das características mais evidentes de José. Quando Deus falava, ele obedecia. Quando Deus disse para receber Maria, José recebeu. Quando Deus disse para fugir para o Egito, José foi. Quando Deus disse para retornar do Egito, José retornou. E lá no texto de Mateus 1:19, aí eu vou ler do versículo 19 ao 21, e depois eu vou dar um pulo e ler o de 24 a 25. Mateus 1:19. Vou até reler alguns textos que nós já lemos. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, em público resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu um sonho, um anjo que disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22? Não, 22, calma. Ah, não, é 21, verdade. 24. Ele está mais ligado do que eu.
Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve, escuta isso, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Conversava com Gabriel sobre isso ontem. É interessante como ele se manteve casto. Ele respeitou quem Maria carregava no ventre. Só depois que Jesus nasce é que José a conhece como mulher. Então, José nos ensina a verdadeira obediência. Ele nos ensina que a verdadeira obediência não está apenas em ouvir a voz de Deus, mas em responder a ela com atitudes. José é o pai escolhido por Deus. José foi protetor, maleável, sensível, provedor, responsável, presente e obediente. E Deus confiou seu filho, Jesus, aos cuidados de um homem que talvez tenha falado pouco. E nós não encontramos nada na Bíblia de fala de José. Que talvez tenha falado pouco, mas cuja vida falou muito. Eu quero dizer os pais presentes aqui. Talvez, às vezes, você não precisa falar tanto, mas a vida precisa falar. Ontem, nós dormimos um pouquinho tarde e estava passando Altas Horas. E era uma homenagem ao Dia dos Pais. Não lembro o nome do cantor agora, tá? Não me venha perguntar o nome do cantor. Mas aí cada cantor estava com o seu pai, e tinha um cantor de música sertaneja com o pai, e o irmão estava mais atrás. Ele e o irmão eram dupla. E olha que coisa interessante. O pai é formado em agronomia. Os dois filhos formados em agronomia. A filha formada em agronomia. E uma das coisas que ele ressaltou, que o pai dele sempre foi um homem de poucas palavras. Mas mesmo sendo um homem de poucas palavras, eles não tinham como não ouvir a voz dele, através da sua vida. E quando eu olho para José, por aquilo que a Bíblia nos deixa transparecer, é que ele não era um homem de muitas palavras, mas era um homem que a presença dizia muito. Então eu quero que você entenda com tudo isso, querido, é que a vida fala muito, o exemplo fala muito, porque quando o seu filho vê você andando em desacordo com aquilo que você ensina para ele, saiba que não são as palavras que ele vai seguir, ele vai sempre seguir o exemplo. Que Deus dê graça a cada um de vocês para continuar a sua missão na educação dos seus filhos. Aqueles que têm filhos adultos, saiba que eles também ainda precisam da sua presença, em situações muito específicas. Gostaria que vocês ficassem de pé. Queria que alguém já providenciasse chamar a Ana Maria lá com as crianças, enquanto a gente louva a Deus, adora-o,